A graça e a paz, irmãos, a todos vocês. Hoje, o nosso material de estudo está no primeiro livro, ou melhor, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 1 e no versículo 9 e 10. Na verdade, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto eu meditava, eu tinha meu momento de oração, de meditação, eu acabei chegando nesse versículo e eu li ele de uma forma que eu nunca tinha pensado nele antes. Porque aqui João ele não fala simplesmente perdoar, ele fala perdoar e purificar. Então eu comecei a pensar da seguinte forma: por que João por que João não falou simplesmente uma única coisa? Se Jesus nos perdoou do nosso pecado, ele nos purificou dos nossos pecados também. Geralmente é assim que nós crentes, nós servos de Deus, pensamos. Mas e se eu falasse para você que não é bem assim? São duas coisas distintas que acontecem neste momento. São dois momentos diferentes do agir de Deus na nossa vida na luta contra o pecado. O primeiro é o perdão e o segundo é a purificação. João ele diz que nós somos perdoados do nosso pecado e purificados da nossa injustiça. Então são dois momentos, o pecado e a injustiça. Quantos de nós não pecamos, pedimos perdão ao Senhor, sabemos que Ele nos perdoou e em pouco tempo, talvez de alguns dias, algumas semanas, caímos no mesmo pecado. Então nós pedimos perdão de novo. E aí nós ficamos alguns dias bem. E aí caímos no pecado de novo. A Bíblia diz que Deus já está preparado para isso. A Bíblia diz que se o justo cai 7 vezes ele levanta. A Bíblia diz que se nós pecarmos, Deus nos perdoa até 70 vezes 7. Porque é assim que ele pede que nós perdoemos nossos irmãos. Então ele também está disposto a fazer isso por nós. Por que Deus ele sabe que muitas vezes nós iremos cair de novo? Então por isso ele nos perdoa. Ele sabe que nós vamos cair de novo. Ele sabe que muitas vezes nós podemos cometer um pecado, pedir perdão e logo depois cometer de novo esse pecado. Certo dia, quando eu era um pouco mais novo na fé, eu comecei a orar. E um certo dia eu falei assim: hoje eu vou tomar cuidado em todos os pecados na minha vida. E eu tinha um mau hábito terrível de ser negativo, de soltar palavras negativas. Então, eu falei uma palavra negativa, depois o Senhor me perdoa por essa palavra. E em 5 minutos falei de novo. E eu percebi que era um hábito na minha vida. Já tinha um DNA dentro de mim, fazendo com que eu fizesse isso sempre. Então, eu fazia, depois fazia de novo, depois fazia de novo, depois fazia de novo, pedia perdão e fazia de novo, até que eu percebi que ou me entregava na graça de Deus, ou não sabia mais o que fazer. Eu tive uma crise de identidade nesse momento, que eu não sabia simplesmente o que eu tinha que fazer. Eu não sabia. Então, eu desisti de orar naquele momento, fiquei com raiva de mim mesmo, pedi perdão a Deus uma última vez, para não ficar com o pecado, né? Porque eu tinha muito medo de ficar com o pecado, então eu pedi perdão a Deus mais uma vez. Depois de algum tempo buscando a Deus, orando, me edificando, e algum tempo depois eu percebi que esse pecado já não estava mais dentro de mim. Assim como muitos outros pecados saíram da minha vida sem que eu nem percebesse. E só depois, olhando para trás, eu percebo quantas coisas mudaram. Por que isso acontece? Porque quando nós nos entregamos a Deus e pedimos perdão a Deus, nós entramos em um processo que é o processo da purificação.
E esse processo se dá quando, em vez de continuarmos naquele pecado, nós passemos por um tratamento, uma lavagem pela palavra, pela água da palavra, e nós passamos pela purificação, e aí sim nós somos livres daquele pecado. Nós passamos por uma desintoxicação. Nós poderíamos traduzir essa palavra de purificação para desintoxicação. É assim que funciona. É assim que é. Deus, ele nos perdoa do nosso pecado porque ele tira o peso do pecado de sobre nós. Então, se você comete um pecado, aquele pecado está te condenando à morte, porque Tiago assim escreveu, que o pecado uma vez consumado gera morte. E Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Então, o que Deus faz quando nós pecamos e pedimos perdão a Deus? Ele tira o peso da morte e tira o peso do pecado, o poder de Satanás sobre a nossa vida. Mas o que ele espera que nós façamos? Que nós prossigamos no caminho para que ele possa nos purificar. Todo pecado, ele tem um objetivo: criar em você uma cadeia e um habitat natural. O pecado, ele quer te prender para que as pessoas te conheçam por aquilo que você faz. Para que quando você passe na rua, fale: lá vai o adúltero, lá vai o fornicador, lá vai o bêbado, lá vai o drogado. Ele quer te prender nessa cadeia de pecado, nessa cadeia de hábito, para que você adquira uma identidade. E o pecado muitas vezes criou uma identidade dentro da gente e Deus tem que nos purificar dessa identidade. Nós sabemos o exemplo de Davi, que quando Davi adulterou com Batseba, Deus deu Davi se lançou aos pés do profeta, pediu perdão a Deus. E Deus perdoa Davi naquele exato momento, mas ao mesmo tempo Deus dá uma condenação. Aquele filho dele morre, mas ele ainda dá outra condenação. A espada não sairá da tua casa. E aí a gente vê os problemas que aconteceram na casa de Davi. Estupro, assassinato entre irmãos, um filho que tenta matar o próprio pai. Mas essa foi a forma que Deus purificou Davi. Porque Davi passou por um momento onde ele foi apedrejado, humilhado. Ele passou por muitos problemas para que aquele pecado fosse purificado e o reino dele fosse restabelecido. E muitas vezes nós não passamos por esse processo e por isso nós continuamos caindo naqueles pecados. Então, quando nós pecamos, Deus está pronto para nos perdoar. Em algum momento Deus falou que não perdoava Davi. Deus perdoou Davi. Então, nós quando pecamos e pedimos perdão a Deus, somos perdoados, mas temos que buscar a purificação. Temos que avançar no nível e nesse nível buscarmos a purificação e passar pelo que for preciso. Passar pelo que for preciso. Seja de repente você vai se sentir irritado. De repente existem pecados que não existem pecados que nós fazemos para nos acalmar. Existem pecados que a gente faz para se acalmar. Às vezes a gente xinga para se acalmar. Às vezes a gente amaldiçoa para se acalmar. Às vezes a gente fofoca de alguém para poder se acalmar, para poder ter um controle emocional. Ou a gente gasta dinheiro exageradamente para poder ter uma felicidade. Isso é pecado. Ou a gente come exageradamente, isso também é pecado. E existem muitas pessoas que vão sofrer para poder se purificar desse pecado. Eu tinha um amigo que ele, sempre que jejuava, sentia dores de cabeça. Então ele não conseguia fazer jejum porque ele sentia dor de cabeça. Então ele tinha um problema com isso. E é difícil, você tem que vencer inclusive essas coisas para que você seja purificado de uma área. Para nós passarmos pela purificação, nós devemos passar por uma fase de renúncia e de entrega. Muitas vezes você vai ficar irritado. Muitas vezes você vai se tremer. A Bíblia diz: trema, coloque a sua cara no travesseiro, mas não peque. Irai-vos e não pequeis.
Por que ele fala desse estado de ira? Porque esse estado de ira é um estado que nós ficamos um pouquinho antes da purificação, para que quando aconteça a purificação nós saímos perfeito. Então, isso acontece quando as pessoas podem ficar com abstinência, quando ela para de usar drogas, de beber, ela começa a ficar num estado de raiva, de ira, ou qualquer pecado assim. Imagina uma pessoa que come a cada hora, ela fica 1 hora sem comer, 2 horas sem comer para poder começar a controlar o seu corpo. O corpo dela ela vai sentir fome, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai sentir coisas que vão deixar ela irritada. Mas ela tem que passar por isso para ser purificada. Então, só para sintetizar o entendimento que João trouxe, é isso. Deus, ele te perdoa dos seus pecados. No momento que você pede perdão, ele te perdoa dos seus pecados, neste exato momento. Só que ele sabe que você está propenso a cair nesse pecado de novo, porque este pecado pode ter colocado dentro de você uma raiz que vai fazer com que você continue preso naquela cadeia, nessa vontade, porque você não foi purificado. Então o que Deus espera de você? Ele espera que não somente você seja perdoado, que você receba a graça, mas que você use essa graça para você avançar e continuar buscando a purificação até o momento que esse pecado saia do seu corpo e você fique completamente restaurado. Até que você chegue no momento e que você possa falar como Paulo falou: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E outro momento ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que nos livra do corpo dessa morte. Ele diz assim: nós que morremos para o pecado, como viveremos nele? Nós morremos para o pecado. Essa é o fundamento de tudo. Jesus morreu pelos nossos pecados e nós morremos com ele. E quando nós morremos com ele, nós não pecamos mais, porque o pecado só tem acesso às pessoas vivas e nós estamos mortos e ressuscitados com Cristo. Tome posse desta palavra. O pecado não terá domínio sobre você. Embora em algum momento ele tenha tido poder sobre a sua vida, em algum momento ele tenha encostado em você, ele tenha te capturado, que essas verdades entrem dentro do seu coração e você nunca mais será preso por causa do pecado. Que essa palavra possa entrar dentro do teu coração e você possa dizer a cada momento mal: eu não peco mais, porque eu estou morto com Cristo e ressuscitado com ele. Porque quando você fizer isso e você tomar esse hábito, o pecado morrerá dentro de você. Em alguns meses, em algumas semanas, você será uma pessoa nova. Você será uma pessoa que Deus mudou profundamente. Por quê? Porque o pecado perdeu o domínio sobre você. O pecado, como Jesse Penn Lewis escreveu no livro Guerra contra os Santos, e o Atmani também parafraseou e escreveu no Homem Espiritual no volume 3. Satanás ele gosta de colocar pequenos postos de comando, militares mesmo, no espírito e na alma do crente, para que naquele lugar ele seja cativo. Então nós vamos ver pessoas que são muito prósperas financeiramente e têm uma saúde terrível. Ou têm uma saúde ótima, mas nunca conseguem prosperar. Ou tem uma saúde ótima e conseguem prosperar, mas a família é desunida. Então nós temos que ver áreas na nossa vida que estamos sendo escravizados. Pedimos perdão por isso. E quando Deus nos perdoar, buscarmos a purificação. A purificação é o processo de Deus para que nos tornemos efetivos e que nós assim possamos destruir completamente a raiz do pecado na nossa vida. Olhe para a sua vida hoje. Eu sei que hoje você pode não ser a melhor pessoa do mundo. E não é. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é a melhor pessoa do mundo. Todos nós somos as piores pessoas de Cristo. Diante de Deus e dos anjos. Paulo disse assim, no auge do seu ministério: eu sou o menor de todos os homens, de todos os santos. Quanto mais nós que aprendemos dele. Mas
Olhe para trás e veja quantas coisas mudaram desde o seu início do seu caminhar. Quantas coisas mudaram desde o começo, quando você conheceu a Cristo e veio até Ele. Saiba de uma coisa, que no momento em que você se arrepender das suas más obras, dos seus pecados e se entregar ao processo de purificação, você vai ser completamente mudado. O Espírito Santo vai ter controle sobre a sua vida. E você será uma pessoa pura. Assim como está escrito em Apocalipse, aquele que está limpo, limpe-se mais. Que essa palavra possa profundamente estar dentro do seu coração. Que essa palavra seja uma meditação dentro do seu coração e dentro da sua mente. E que você seja completamente livre do pecado e da injustiça e da iniquidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês e que vocês continuem ouvindo a palavra e gerando fé dentro do coração de vocês, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.